Vocês são ótimos, né? Então, já que vocês começaram o assunto, deixa eu dar sequência. Vocês sabem que todos nós estamos nos habituando, né, a essa metodologia nova. Então, essa semana eu consegui já, dessa turma, da turma de vocês, corrigir. 90% já está tudo ok. Só faltam os ajustes e algumas considerações que ainda não foram inseridas. Só que agora eu achei interessante, porque quando eu coloquei a consideração, eu coloquei junto com a nota. Então, eu achei que tudo ia abrir amanhã, no dia 2, porque foi o dia que eu coloquei para abrir a nota para vocês, entendeu? Então, depois que eu terminar de falar, vocês podem falar. Então, amanhã, quem não leu nada ainda, nem viu, fica tranquilo. Porque eu planejei para amanhã. Então, é sobre a prova que eu vou falar com vocês agora. Considerações, nada mais é do que se eu mandasse para vocês uma observação a respeito de alguma questão, de algum ponto que eu não tenha, que tenha faltado, que tenha ficado incompleto, né? Então, assim, como é o primeiro momento de correção, é a primeira vez que os professores estão desenvolvendo, corrigindo e mandando a nota, a gente também está se adaptando. Então, como que eu fiz, tá? Por isso que achei engraçado quando a Aretusa falou, porque Angélica também, né? Porque para mim ia abrir tudo junto amanhã, nota e consideração. Então amanhã vocês podem entrar, eu estou falando da minha disciplina, tá? Da minha. E eu acredito que ao longo da semana vocês vão tendo acesso aos poucos, no máximo até semana que vem. Sobre esse detalhe de um curso já ter disponibilizado, o outro não, tem alguns pontos aí, né, gente? Por exemplo, o nosso curso tem semana do pedagogo, né? Teve. Então, assim, às vezes muda algumas coisas. Fiquem tranquilos que todos os professores vão disponibilizar as notas. Sobre a minha prova, vocês vão receber a nota amanhã, a nota vai estar lá no AVA, vocês vão receber a nota da prova e o que elas estão chamando de consideração, Andréia, é uma observação. Vamos supor, fez a questão número 1, ficou incompleta. Aí eu coloco lá, poderia ter desenvolvido mais a número 1. Entenderam, gente, o que é consideração, Eu vou observação? correr É lá no só site para isso. ver se tem consideração lá. Oi? Vou correr lá no negócio para ver se tem Peraí, consideração. peraí que, como eu planejei para a nota aparecer amanhã, eu ainda estou inserindo umas considerações, então deixa para amanhã, calma, Jesus, eu não sabia que já ia aparecer a consideração sem a nota, mas tudo bem. Tem professores que vão optar por não colocar lá, vão falar diretamente para vocês, né? Digo virtualmente. Isso aí, cada disciplina é uma disciplina, é só vocês terem um pouquinho de paciência para ver como que cada um está procedendo. Bom, antes de continuar o conteúdo da semana, que a gente teve um problema na internet, eu quero dar uma olhada na prova junto com vocês, para que amanhã, quando vocês tiverem acesso à nota, vocês já vão lembrar da aula de hoje e poderão já fazer um paralelo. Ah, tá, a professora falou, né? Essa questão aqui eu não acertei toda, porque faltou esse detalhe. Então, a aula de hoje terá 2 momentos. Agora, eu vou passar a prova aqui e vou relembrando a vocês como que cada questão poderia ter sido desenvolvida. Pelo que eu me lembro dessa turma, gente, eu acho que nós não tivemos nota menor do que 6. A prova vale 8, correto? A prova vale 8. Eu tive todo um cuidado nessa correção. Então, se o aluno não respondeu de fato o que era para ser respondido, mas se ele passou perto, eu tentei ponderar, eu tentei ver o que era aproveitável em cada questão. Dificilmente alguém zerou a questão, a não ser que eu tenha perguntado. Vou dar um exemplo. Eu pergunto sobre brincadeira
né? E a pessoa me responde sobre natureza, sabe? Coisas que, não, que no contexto propriamente dito não tem relação. Mas fora isso, eu acredito que não tem mais nada que possa ser considerado. De antemão, se alguém quiser fazer algum questionamento, quando tiver acesso à sua nota, eu estarei à disposição. Pode me enviar uma mensagem no privado, que eu estarei pronta para esclarecer. Ok, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tem alguém passando mal aí? Não, né? Eu acho que sou eu que tô passando mal. Tô Fica brincando. tranquila, Angélica. Não teve, essa turma não teve menos que 6, tá? E assim, poucos tiraram 6 ou 6,5. A maioria da turma conseguiu um aproveitamento acima de 6,8, quase 7, a maioria. Então, assim, eu gostei muito do resultado. E quem errou, errou por um detalhe único: falta de atenção. Só isso, gente. Falta de atenção mesmo, né? Então, eu vou abrir a prova agora. A gente vai ler a questão e eu vou atrás de onde é que nós poderíamos ter encontrado essa resposta. Vou lembrar até uma fala que eu tive com vocês na aula da revisão, na última aula de revisão. Eu falei assim para vocês, gente, na essência da prova, tudo que vai cair está nos slides. Vocês devem lembrar disso, né? Mas, aí teve uma aluna que me perguntou, professora, mas e aqueles volumes todos dos referenciais? Eu falei, não precisa. Foquem apenas no volume 1, em alguns pontos do volume 1 e nos slides. Eu descartei o volume 2, descartei o volume 3, enfim, fui descartando muitas coisas. Mas mesmo assim, digamos que 85% da prova estava toda nos slides. Os 15%, de repente, estava numa fala da aula ou no volume 1, vocês vão ver agora. Então, depois que eu fizer o comentário sobre a questão, eu abro para vocês perguntarem o que vocês desejarem. Combinado assim ou alguém quer dar outra sugestão? Oi, gente, vocês estão me ouvindo ou a internet caiu? Não, estamos ouvindo. Tá bom. Vamos lá. Obrigada, viu? Eu não tinha percebido esse detalhe. Obrigada mesmo. Agora está, não está, gente? Tá. Isso. Então, já que a maioria agora está aqui, o resultado da prova foi um resultado satisfatório. Eu não tive na minha disciplina nota inferior a 6. Claro que eu tive um olhar para correção assim, um olhar muito empático diante de tudo que a gente está vivenciando, sabe? Tem umas questões até gramaticais, talvez vocês pensem, mas você, professora, dá aula de uma coisa, você vai corrigir português? Não, eu gosto sempre de sinalizar umas coisinhas, porque vocês serão pedagogos, professores, então é importante. Mas eu não descontei nisso, eu também tentei ter um olhar sobre a resposta, mesmo quando o aluno não foi assim tão claro, eu tentei aproveitar o que pude na resposta desse aluno. Aí amanhã, quando vocês acessarem o AVA, lá nos trabalhos, vocês terão acesso às notas de vocês, tá? Como eu disse, eu coloquei lá alguma observação para vocês lerem. E o que eu fiz com as provas de vocês? Eu baixei todas as provas, estão todas no meu arquivo pessoal, estou com todas elas aqui guardadinhas e registrei onde cada um errou, né? E qual foi o detalhe da questão, a nota de cada um. Fiz isso para o meu controle. Mas lá na plataforma do AVA, vocês saberão também o que vocês erraram, porque eu botei escrito na observação,
Quem não tem ainda, é porque eu só liberei a nota para amanhã, dia 2 de junho, e vão ter acesso à nota. E me coloquei à disposição também, depois que vocês assistirem a aula de hoje e pegarem a prova, o resultado amanhã. E mesmo assim, tiverem alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem no privado que eu estarei à disposição para esclarecer vocês. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a nossa avaliação e o que eu estava falando antes para vocês, né? Quando eu montei a prova, eu sempre gosto de trazer para a realidade, né? Para a vida de vocês. Então, a questão número 1 é: se algum de vocês já leciona no primeiro segmento e eu não sei se essa questão foi uma questão para professores do primeiro segmento, mas caiu na prova de supervisor do último concurso da prefeitura. O que eu fiz foi pegar essa questão e fazer uma adaptação, porque na questão do concurso ela estava sendo cobrada de uma maneira. Então, o que a gente fez aqui? Eu botei, né, segunda BNCC, eu coloquei lá um trecho da BNCC, considerando que na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças tem como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se. A organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada levando-se em consideração os 5 campos de experiência. Vejam vocês, gente. Eu já coloco aqui na questão quais são eles: o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, não caberia uma resposta com esses dados apenas que eu já trago na questão. Com base no conteúdo estudado anteriormente, explique como devem ser as experiências vivenciadas pelas crianças em cada um desses campos. Então, olha só, gente. Eu estou falando dos campos de experiência. Vamos lá na revisão que a gente fez. Lá na revisão, um dos últimos slides, eu coloquei para vocês assim, ó. Os 5 campos de experiência, tá vendo? Da BNCC, olha aqui, ó, para educação infantil. Todos os 5 que estão lá na prova estão aqui. E aí, mais abaixo, o que eu pedi na primeira questão? Para explicar como que são essas experiências, né? Número 1, o eu, o outro e nós. Tá, professora, mas eu respondi com as minhas palavras. Ok, então você acertou a questão. Mas se você passou longe disso daqui, não tem como ganhar a resposta certa e completa, né, gente? Vejam vocês têm que escrever lá. O eu, o outro e nós. Destaque experiências relacionadas à construção da identidade. Ok, então assim, este campo está relacionado a experiências voltadas para a identidade da criança, para a construção das relações que elas estabelecerão, com base em interações positivas. Tá vendo só? Tá tudo aqui. Por uma questão de ética, eu não tenho como, assim, ficar citando a resposta de cada um. Cada um tem a sua avaliação, né? Eu sou muito criteriosa com isso. De cada um é cada um. Mas eu vou dizer que não caberia vocês irem lá na número 1 e escrever só o nome dos campos de experiência, se todos os 5 estão explicadinhos e se eu peço para vocês explicarem os 5. Então, até porque, gente, como é que vocês iriam colocar só os nomes desses campos de experiência se... deixa eu ver aqui onde eu coloquei, peraí. Só um instante.
que vocês estão visualizando? A prova ou os campos de experiência? Agora a prova, professora. Ah, beleza. Como é que no número 1, se eu já cito aqui, tá vendo só? Eu já cito aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu coloquei os nomes aqui, ó. Ó, os nomes dos campos, tá vendo? Tá tudo aqui, gente, ó. Tá tudo aqui. Até lá no final, tudo aqui. Como é que vocês vão escrever só isso sem explicar como eu pedi aqui na questão? Ok. Essa é a resposta da número 1. Claro que você... Gente, só um minutinho, por favor, só um instante. Então, gente, como é que aqui, olha só, como é que a gente vai responder com os nomes dos campos se o que foi pedido era para vocês explicarem essas experiências? Ok, podem perguntar e falar sobre a primeira questão, estou à disposição de vocês. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, cadê vocês? O que não está entendido ainda? Vamos lá. Isso quer dizer o quê, gente? Para mim foi claro. Mais alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Posso partir então para a segunda questão? Pode, para mim também foi bem clara essa questão aí. Então vamos seguir. A segunda questão, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco. Ah, não aumenta mais. A segunda questão o referencial curricular nacional foi concebido de maneira a servir como um guia de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos. Aí eu venho falando do referencial. Sobre esse documento, desenvolva as questões abaixo. Lembrando que a letra A foi uma questão da errata. Vocês devem se recordar disso, né? Que eu tinha colocado aqui elaboração, mas foi de implementação e eu corrigi isso depois, né? Acho que toda a turma acertou. Eu não sou muito de cobrar datas, mas eu coloquei para ajudar mesmo. Todos colocaram 1998. Ok, não vi, tranquilo. A letra B, o volume 1 apresenta a definição do referencial curricular nacional. Olha só o que eu coloco para vocês inicialmente. O volume 1 apresenta a definição do referencial curricular nacional para a educação infantil. Como que constitui-se esse documento? O que eu quero dizer com a minha pergunta? O que é constituir nesse caso? Como que esse documento é formado? Como que é a estrutura dele, né? Como que ele é formado? Beleza. Lembrando que o volume 1 foi o que eu falei para vocês. Quando vocês falaram, mas a gente vai ter que ler os 3 volumes, eu falei, gente, o único volume que eu vou cobrar na avaliação vai ser o volume 1. Então, ainda disse, a essência da prova está aqui na revisão. Vocês podem dar uma lida no volume 1, no que se refere ao que está aqui. Tá bom, vamos seguir que vocês vão entender aqui. Então, vamos na resposta dessa Constituição. Quando eu entro na revisão, o que a revisão me apresenta de volume 1? Né? Aí eu vou lá no início da revisão. Também, se vocês quiserem me interromper, tá, gente? Será que aqui eu falo da Constituição, da formação do volume 1 ou não? Vamos ver.
Bom, volume 1, a introdução apresenta uma reflexão sobre creche e pré-escola, a presença de conceitos importantes para a área, com ênfase na criança. Aí, olha, então ele primeiro diz como que é apresentado, quais são os conceitos e como que são essas condições internas e externas, né, do documento, né? Digo assim, de como a criança tem que ser, como que deve ser desenvolvido esse trabalho. Na verdade, a gente observa que aqui não traz muito como que é constituído. Mas quando a gente vai lá, mas traz algumas informações. Quando a gente vai lá, no próprio referencial na página 13, primeiro parágrafo, o primeiro. Esse documento constitui-se em um conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam contribuir com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. Tá, professora, mas o que a senhora considerou? Bom, a resposta, ela está aqui no primeiro parágrafo. Mas teve gente que respondeu isso aqui com outras palavras. Eu considerei, sem problema nenhum. Teve gente que foi nos slides, vou voltar ali, ó. Teve gente que foi nos slides e colocou que o volume 1 é formado por uma apresentação reflexiva sobre creche e pré-escola. Eu não desconsiderei, mas faltou alguma coisa. Então, se você foi lá e colocou, em outras palavras, né, o que diz aqui esse parágrafo? Ele diz que são orientações pedagógicas que contribuem com a implementação das práticas de qualidade. Que práticas são essas? São aquelas que promovem e ampliam as condições para o exercício de cidadania das crianças brasileiras. Professora, então deu para aproveitar as respostas? Deu. Teve gente que acertou a resposta inteira. Teve gente que colocou um ponto, mas não colocou outro. Então, vocês vão ver pela minha correção. Se eu coloquei lá alguma consideração, a consideração colocada talvez não seja a resposta como um todo. Talvez eu tenha colocado só o que faltou, o que poderia ser inserido, o que poderia ser complementado, tá? Enfim. Eu vou terminar a questão, depois eu deixo à disposição de vocês. Aí aqui, ó. Não, peraí. De acordo com o documento, como deve ser o trabalho desenvolvido pelo professor de educação infantil? Opa, essa aí você nem precisava ir no documento em si, porque na revisão eu trago um tópico só sobre o professor. Olha aqui, ó, a criança, o cuidado, o brincar, o educar. Olha aqui, ó. E os professores. Será que olha só o que vocês deveriam se perguntar. Será que o que está aqui atende a pergunta? Bom, a pergunta é: como deve ser o trabalho desenvolvido pelo professor de educação infantil? Beleza. O que diz aqui? Primeiro ele fala que o referencial faz uma breve constatação da realidade dos profissionais da área, né? Não cabe muito esse parágrafo. Opa! Cabe ao professor trabalhar desde... Olha só, eu estou perguntando sobre o trabalho do professor. Beleza. Trabalhar desde os cuidados básicos essenciais até saberes específicos das diversas áreas do conhecimento. Isso implica que o professor tem uma competência polivalente, ou seja, ampla, né? E aqui diz também, ó, que ele é o mediador. Então, isso tudo está relacionado ao trabalho. Porque se o professor é aquele que vai mediar o que está sendo trabalhado, né, entre a criança, ele é o que vai fazer a ponte entre o conhecimento e a criança, isso também está dentro do trabalho dele. Embaixo, o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, cuja função também não é trabalho, é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso. Então, gente, quem destacou os 3 pontos, perfeito. Mas quem colocou, em outras palavras, essa essência aqui, também está certo.
Teve gente que respondeu que o professor tem um trabalho polivalente, mas que ele não pode discriminar. Também está certo. Eu tive um olhar muito cuidadoso para essa correção. Agora, o que não pode é você fugir muito do que o documento apresenta, né? Então, assim, a gente tem que, por exemplo, esse primeiro tópico aqui, o referencial faz uma breve constatação da realidade dos profissionais da área quanto à formação e considera professor de educação infantil. O que isso falou do trabalho que ele desenvolve? Nada, mas nos 3 seguintes, ó, ele vem falando explicitamente ou implicitamente sobre o trabalho do professor. Então, é isso. Ah, não, Adriana, mas eu fui lá no volume 1 e acrescentei. Sim, teve vários que fizeram isso. Sem problema nenhum, tornou a resposta ainda mais rica, né? Isso aí tá tranquilo. Bom, aí... como que a criança ela é referenciada nesse documento? Então, como que o referencial curricular ele destaca a criança? Será que tem um tópico só da criança aqui na revisão? Ou será que eu tive que ir lá no volume 1? Vamos ver. Ah, tem, olha aqui. Para começar, eu digo para vocês aqui que a criança é a referência. Eu pergunto como que ela é referenciada, né? Gente, a criança está em primeiro lugar e teve gente que deu uma resposta curta que atendeu o que foi perguntado. Mas quem é essa criança, de acordo com o documento? Bom, aqui ele começa dizendo que no documento está enfatizado os processos de construção como ser humano em diferentes contextos sociais, suas culturas. Então, assim, teve aluno que respondeu que a criança precisa ser considerada em seus diversos contextos. Achei ótimo. Contexto social, cultural, Teve gente que foi mais além e completou, dizendo que ela é um ser em construção, historicamente. Que ela vai construir conhecimento à medida que ela interage com o meio, com o outro. Que ela possui direitos. Que ela é vista como um ser que sente, que pensa o mundo de forma singular. Então, sim, gente, tudo que está aqui, né, atende. O que aconteceu é que teve alunos que foram além. Eles não ficaram presos apenas aos slides. Como eu disse que eu só cobraria o volume 1, teve gente que foi lá no volume 1 e acrescentou. Perfeito. Mas para essa resposta, o que está aqui já atende também. Tá? Bom, então, abertas as perguntas da número 2. Podem ficar à vontade, tá, gente? Já acabei de falar sobre a número 2. Que isso, agora, gente? tranquilo, professora. Foi basicamente isso que eu entendi também na prova. Para mim está tranquilo. Oi? Gente, alguma dúvida? Eu devo seguir então, é isso? Aí, até comentando aqui, falando de algumas perguntas, vocês sabem que eu sou muito flexível, né? E alguns alunos mandaram assim no privado: nossa, professora, que prova difícil. Eu pergunto para vocês agora, né? Será que essa prova está realmente difícil? Será que a gente precisou se desdobrar tanto? Ou será que aqueles que em algum momento erraram 1, 2 ou 3 questões, erraram em alguns pontos por quê? Né? Então fica aí para vocês pensarem e refletirem. Tá? Vou para número 3, já que eu entendo que vocês não querem perguntar sobre a número 2. A terceira questão. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil articulam-se às diretrizes curriculares nacionais da educação básica e reúnem princípios, fundamentos, procedimentos definidos pela Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas e elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. Isso é só uma informação, né? Primeira questão. Quais são os princípios estabelecidos pelas diretrizes?
Explique cada um deles. Bom, eu não vou abrir tudo agora aqui, mas existe um documento, uma aula que eu dei para vocês, só sobre as diretrizes. Lá nessa aula sobre as diretrizes, eu explico todos os princípios, mas na revisão eu também falei dos princípios. Vamos ver? Vamos procurar a parte da revisão que eu falo sobre as diretrizes. Olha lá. Diretrizes curriculares, né? E eu venho falando que em função das intensas discussões, como é que foi estruturado isso, né? Aí eu trago como que as diretrizes concebem a educação infantil, o que é a criança, o currículo, né? Mas aí voltando aqui na questão, eu peço para vocês explicarem cada um desses princípios, ok? Aí eu venho falando da proposta pedagógica. Opa, olha aqui, gente. Eu achei que essa nem estava na revisão, mas olha aqui, gente. Olha os princípios aqui. Que princípios são esses? São os que pautam a proposta da escola, a proposta do pedagógico. As propostas pedagógicas devem respeitar os seguintes princípios. Quais são eles? Éticos, políticos e estéticos. Beleza, mas aqui na questão, o que está escrito aqui, ó? Explique cada um deles. Teve gente que apenas colocou os princípios. Então, ó, princípios éticos. Professora, mas a senhora falou para botar com as nossas palavras. Gente, mas está aqui, ó. Se eu digo que nos princípios éticos, autonomia, responsabilidade, então, são princípios. Gente, eu preciso tossir, eu vou desativar o som. Jesus. Desculpa, gente, mas eu deveria ter trazido um copinho de água. Vou voltar aqui. Então, os princípios estão aqui. Claro que teve aluno que respondeu. Os princípios éticos estão relacionados ao desenvolvimento da autonomia da criança, né? As crianças podem tornarão-se, a partir desses princípios, mais responsáveis, solidárias, enfim. Vários alunos parafrasearam o que está aqui. E eu vou além, sabe? Eu só fiz algum tipo de observação se eu percebi que não teve. Não, deixa, eu não vou fazer esse comentário, não. Deixa que o aluno vai perceber. Mas a resposta está aqui, gente. Os princípios estão aqui. Então, a questão quais são os princípios? Está ali. São os princípios éticos, são os princípios políticos e os princípios estéticos. Só que eu pedi para explicar e vários alunos não explicaram. Colocaram apenas que princípios eram. Entendeu? Aí eu pergunto, será por quê? Será que não viu o explique, né, gente? Então, tem um pouquinho mais de atenção. Por mais que alguns às vezes não entendam, eu estou tentando fazer com que vocês encarem essa avaliação como uma preparação quando a gente retomar para a avaliação presencial, né? Porque assim, ó, a gente está discutindo, vocês tiveram um tempinho para fazer, vocês tinham um documento, mas a gente não estava bem, a gente estava ansioso, eu super concordo. Mas também a minha percepção é uma percepção de que alguns alunos, eu não sei se deixaram para cima da hora, não sei o que aconteceu, parece que não leram com atenção a pergunta, né? Enquanto a resposta estava ali, explícita. Olha a letra B do número 3. Segundo as diretrizes, o que é uma proposta pedagógica? Será que tem na revisão? Vamos lá. Bom, aqui foram os princípios. Gente, olha aqui. Olha aqui, gente.
Proposta pedagógica, também chamada de projeto político pedagógico, é o plano, gente. Teve gente que não escreveu o plano, escreveu que é o que vai orientar o desenvolvimento das ações na escola. Olha aqui, é o PPP que vai definir metas que se pretende para a aprendizagem, para o desenvolvimento das crianças que nelas são educadas, cuidadas. Olha aqui, ó. É elaborado, a gente falou tanto disso, lembra? Eu ainda disse assim, gente, o PPP também tem a participação da comunidade escolar. Eu achei bonitinho, que teve uns 3 alunos que, além de colocarem o que está aqui, escreveram um pouquinho do que eu falei na aula. Eu achei muito bacana, isso quer dizer que vocês estão atentos, estão anotando, isso é muito importante. Aqui. Qual é a dúvida, gente, da questão? À disposição de vocês, novamente. Então, a gente falou dos princípios, no número 3, e da proposta pedagógica. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Eu acho que vocês estão de greve comigo, gente. O que é isso? Vocês combinaram de ninguém falar na minha aula? Só vai aparecer a Adriana nessa gravação, gente? Eu acho que é porque a prova não estava difícil, Adriana. A prova estava bem explicada, a revisão que você deu também foi muito bem explicada. Eu acho que a gente conseguiu fazer tudo direitinho. Então, glória a Deus. Glória a Deus, estou aqui feliz da vida. Realmente, Fabrícia, não teve... Claro que, vamos supor, teve alguns casos, algumas notas que eu até dei uma arredondada, mas assim... alguns casos não, todos eu arredondei, porque se eu quebrei uma nota, eu vou dar um exemplo. Ó. A questão número 2. Questão número 2. Para ela valer 2 pontos, cada uma vale meio, né? Então, se eu dei meio certo na letra A, por exemplo, se valia meio, ele tem 0,25, não é isso? Então, ao invés de colocar uma nota 7,25, eu botei 7,3, botei para mais, entendeu? Isso eu fiz com todo mundo. E considerei o que deu, tá? Então, assim, gente, sinceramente, milagre também. Aí eu tenho uma parte que é do professor, tem outra que é do aluno, né? Não tem jeito. A questão 4, gente, meu Deus, a questão 4 teve gente que errou, gente. E eu até queria entender por quê. Deixa eu lê-la com vocês. Olha, a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica, de modo a que tenham assegurado seu direito de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, Só uma informação, beleza. Olha aqui. No que se refere à educação infantil, além dos campos de experiência que foram cobrados lá na primeira questão, a BNCC evidencia 6 direitos de aprendizagem para as crianças. Gente, explique como deve ser garantido cada um desses direitos. Me entendam. Eu não estou expondo quem errou. Eu apenas quero chamar a atenção do porquê que eu não consegui entender. Vejam vocês, eu falo aqui, o que eu quero aqui? Os direitos de aprendizagem que são apresentados para a educação infantil. Se vocês não foram pela revisão, mas estudaram pela aula, a aula da BNCC que eu dei estava lá, gente. Mas na revisão também tinha, olha só. Está no final, agora eu não lembro direito. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Lembra que eu falei para vocês que eu recortei da revista Nova Escola, que estava bem arrumadinho para ajudar vocês no entendimento, para não colocar muitos textos? Olha só. Os 6 direitos de aprendizagem. Conviver, brincar, participar... explorar, expressar e conhecer-se. Beleza, mas aqui na prova,
eu pedi para vocês explicarem como que tinha que ser garantido, né? Cada um deles. Pois muito bem, tinha que explicar, né? Teve aluno que não colocou nada a ver com essa resposta, colocou uma coisa que não tinha nada a ver. E teve aluno que só escreveu, exemplo, primeiro o direito, conviver. Não, gente, olha aqui, ó. Como garantir? E eu perguntei, como deve ser garantido? Enfim, professora Adriana, não saia da graça, respire fundo 3 vezes e vamos seguir aqui, ó. Como deve ser garantido? Promover situações em que as crianças brinquem, interajam com os colegas. Eu já estou até parafraseando, olha lá, ó. Se envolvam nas experiências, em que possam conviver com outras crianças. Gente, está tudo aqui. Ele resume: é educar a criança para pensar no outro. Está tudo aqui. Todos os direitos e todas as explicações de como eles devem ser garantidos. Acabou a prova, gente. Vamos lá, me digam aí quais são as dúvidas de vocês. A minha, nenhuma. Eu estou tranquila. A sua prova, para mim, tanto aqui na turma B, quanto lá no terceiro ano, que foi a metodologia de matemática, para mim foi tranquilo. Eu não vou ficar falando prova de ninguém aqui, mas teve provas que eu entreguei no último dia, 11 horas da noite, sem ter certeza do que eu fiz. Então, assim, a sua prova para mim estava bem clara. Então, assim, agradeço o comentário, Fabrícia. Eu até lamento, óbvio que depois vocês vão ter uma segunda chamada. Eu observei que alguns alunos não fizeram a avaliação, não entregaram. Não estou aqui para julgamento nenhum, porque eu sei que cada um tem sua vida, sua organização pessoal. Não cabe a mim, enquanto professora, ficar julgando nada, mas eu ainda vou me inteirar depois com a Marinéia. Como que funciona a segunda chamada, né? Se o peso, se assim, se o conteúdo que cobrado, ele gira em torno, né, assim, da mesma essência do que foi cobrado na primeira ou não. Tudo isso eu vou me informar com ela ainda, para montar a avaliação de segunda chamada. E lembrando, não sei se o calendário está aqui, tá assim. Lembrando que essa que a gente está falando é a P1, não é isso, gente? Isso, P1. Isso. A P2 já vai começar lá na semana de 6 de julho, ou seja, daqui a um mês. Né? Então, assim, o que eu quero com essa correção aqui hoje? Amanhã, quando vocês abrirem o AVA e encontrarem a minha nota, depois, se vocês preferirem, eu também posso. Não vou fazer isso hoje, não, porque hoje eu vou ter que baixar a aula, vou ter que botar no YouTube, enfim. Mas eu posso também, quem não tem acesso ao AVA, eu posso mandar as notas para o representante. A Andréia pode partilhar com vocês sem problema nenhum, tá, gente? Isso aí não vai me dar problema nenhum. Gente, só um instante. Ai, meu Deus, espera aí um pouquinho. Então, eu estou aqui para falar da prova antes de partir para o conteúdo. O que vocês querem falar comigo? Andréia, você que é representante da turma. Avaliação, Andréia. Fala um pouquinho aí, vamos lá. Eu falar não? Tá doido? Ué, meu amor, é porque assim... Tô tímida. Tá gravando. Mas pode ficar muito à vontade, mas você acha... Não, eu tô falando da minha, tá? Da minha. Não se preocupa com gravação não, gente. Eu sou muito tranquila. E se forem críticas tanto positivas quanto negativas, eu uso para me lapidar profissionalmente. Fiquem tranquilos com isso. Podem falar à vontade. Vamos lá, gente. O que vocês querem? Alguma dúvida? Professora, assim, eu não achei sua prova difícil, não. Achei ela boa, tranquila de fazer. Tiveram algumas provas que me deixaram mais nervosos, mas
assustadas, e essa não foi uma delas, entendeu? Assim, para mim foi tranquilo. Ok, então. Então, gente. Inclusive, eu não queria te contar agora não, mas a minha nota minha nota saiu na sua nota lá, que você botou no AVA. Pois é, mas não era para sair, não, era só amanhã. A minha também saiu. Você fazendo um drama, né, Andréia? A minha não saiu, não. E você fazendo. Não tem problema não, gente, não tem problema não. E outra coisa, deixa eu falar outra coisa com vocês. O que acontece? Dependendo do tamanho do arquivo, né? Eu não consigo inserir de volta. Então, nem sempre eu consigo. Então, não se preocupe. Como eu estou deixando as considerações e estou guardando as avaliações no meu arquivo pessoal, não há problema nenhum. Porque quando vocês abrirem o que vocês fizeram e abrirem os meus comentários, mesmo sem olhar a prova, vocês vão saber em que ponto vocês erraram. Entenderam o que eu estou falando, gente? Sim. Tá, então isso que eu queria deixar claro para vocês. Então, posso seguir com a minha aula e vamos seguindo. Tirem esse primeiro momento como aprendizagem. Quem não fez a prova não é o fim do mundo. Vamos fazer a avaliação de segunda chamada. Gente, um dia de cada vez. Olha por tudo que vocês passaram para estar aqui hoje, para assistir aula, sabe? Quantas vezes a internet cai, tudo acontece. Hoje, graças a Deus, está muito bom. Vamos seguir. E se quiserem me chamar no privado também, sem problema nenhum, eu não tenho... gente, eu sou uma professora que eu estou sempre aberta a críticas. Eu só me tornei a profissional que eu sou hoje, graças a Deus, porque eu sempre aproveito as críticas positivas e as negativas. É isso que nos lapida. Vocês vão ver isso enquanto pedagogos futuramente. Não pensem que o pai de aluno, que o diretor da escola, que eles vão só chegar com agrados. Não. Muitas vezes nós vamos errar, né? Haja vista lá, ó, não teve um verbo que eu usei errado lá e fiz uma errata da questão da número 2, letra A? Rapidinho fiz a errata, mandei. E é isso, a vida é isso. A gente está aqui para aprender juntos, tá? Amanhã acessem. E é isso. Me mandem mensagem no privado. Vou seguir com a aula. Para quem não estava na aula anterior, que a conexão foi horrorosa, gente. Olha, tá aí a Aretusa que me deixa falar a verdade, né, Aretusa? A ligação, a chamada caiu umas Verdade. 3... Olha, gente, que desespero que foi para mim. A chamada caiu umas 3 vezes e eu fiquei reconectando e depois eu fiquei 40 minutos. Quando eu voltei para dar aula, só tinha Aretusa e mais uns 4. E aí eu falei assim, gente, deixa. Eu registrei quem estava e depois quem não pôde voltar, sem problema nenhum, eu dei presença. Mas eu deixei para hoje. Hoje eu vou dar continuidade. E como o que eu fiz? Mesmo assim, a aula foi gravada, tá? É importante, sim, vocês pegarem a parte da aula que eu consegui trabalhar na semana retrasada, porque semana passada não foi aula minha, foi palestra da Semana do Pedagogo, né? Então é importante, sim, depois vocês pegarem a primeira parte do conteúdo sobre adaptação à creche. Nós agora estamos estudando como é que essa criança se adapta à creche. A Adriana quer falar? Adriana? Tá com a mãozinha assim? Não, eu apertei sem querer a mãozinha. Tá bom. Não, foi sem querer. Eu fui digitar o meu nome e a matrícula e apertei sem querer. Desculpa. Tá ótimo. Ela tá craque em fazer isso. Então é isso. Ah, minha filha, na última aula nem fala. Como é que é? É porque eu fiz uma besteirinha na última palestra. Ah, sim. Eu Entendi. compartilhei a tela sem querer e não percebi. Aí todos os professores ficaram chamando a minha atenção. Entendi. Bom, Eu ainda então... estou acostumando com isso. Não estou chamando atenção, não. Eu só achei que você queria falar mesmo. Então, gente, o que nós vamos fazer, né? Eu vou retomar uma parte
no que eu havia introduzido na aula retrasada sobre essa adaptação. E o que eu fiz na aula retrasada? Eu trouxe um TCC e eu fiquei de disponibilizar ele, não disponibilizei, me perdoe. Por que eu trouxe um TCC? Vou explicar, vocês vão entender. Eu fiquei procurando um trabalho que tivesse relação com o que a gente está estudando agora. E como vocês futuramente terão que aprender a desenvolver TCC e tudo mais, eu encontrei um, eu acho que foi da Universidade do Rio Grande do Sul, e estava fresquinho. Acho que a pessoa publicou em 2018 e era sobre adaptação em creche. Muito interessante. Depois eu vou também disponibilizar esse TCC lá. E gente, impressionante, né? Quando a gente não quer, os barulhos surgem. E outra coisa, eu hoje vou trazer uma parte que se refere a uma análise de uma publicação da revista Nova Escola sobre adaptação em creche. Então, a gente vai ter várias fontes de consulta. A gente tem esse TCC, a gente vai ter o que eu vou trabalhar hoje. Eu também vou colocar lá o que a Gilda Riso apresenta sobre adaptação em creche, né? Vou colocar para vocês lerem depois, é claro. Eu e aquele meu aplicativo de scanner, eu estou mudando, porque foi péssimo o último que eu utilizei, eu tive que mandar para a maioria no privado, né, gente? As páginas. Então, assim, eu vou colocar tudo disponível para vocês. Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Peraí, acho que se eu abrir aqui esse, eu vou conseguir o outro. Peraí. Aqui. Digam-me se vocês estão visualizando, gente. Sim. Sim, beleza. Então, olha só. Eu também trouxe esse, porque quando a gente vai estudando, toda vez que vocês vão ler uma matéria e tal, é muito interessante que ela seja assim, não muito. 4 anos já tá bom, 3, né? Passou de 5, 6 anos, já é muita coisa. Como é que no final de 2016, a publicação na Nova Escola, e eu achei que tem tudo a ver ainda com o que a gente vivencia, eu trouxe. Né? Eu não gosto muito de ficar preso, embora o livro referência seja da Gilda Riso, eu não gosto de ficar preso só a isso. Eu gosto de trazer outras possibilidades para dar empoderamento a vocês. Então, aqui. Qual é o nome da matéria aqui, né? Como fazer uma boa adaptação no berçário? Quando a gente estudou esses documentos, referencial, diretriz, tudo isso, claro que a gente estudou a educação infantil. Só que a gente sabe que a disciplina que a gente está vendo agora, ela é voltada para a creche. Mas, Adriana, se é voltada para a creche, por que você não pegou só a creche lá no referencial curricular, só a creche na BNCC? Gente, porque vocês devem ter percebido, por mais que eles falem dos bebês, das crianças pequenas, como eles chamam lá, eles vêm trazendo campos de experiência, mas para a educação infantil. Então, eu achei que para aprofundamento era interessante eu trabalhar o todo, ao invés de ficar só trazendo um pedacinho da creche. Mas os outros capítulos da Gilda Riso, a gente deu foco à creche. Tanto que eu dividi. Eu deixei as normas e documentos orientadores para a prova e o que foi da Gilda Riso da creche ficou para os trabalhos, fichamentos, enfim. Preparação e parceria com a família são fundamentais para assegurar uma adaptação tranquila aos bebês que vão à escola pela primeira vez. São fundamentais ou não são, gente? O que vocês acham disso? Quem trabalhou em berçário, quem já teve essa experiência de receber essa criancinha muito nova, pode nos ajudar também, né? Aí ele vem trazendo alguns... Hora do lanche.
ele exemplifica, né, em algumas escolas, né? No centro social Marista Robru, pai e educadora se revezam para alimentar um bebê durante a adaptação. Crianças inseguras, pais angustiados, sofrimento diante da separação iminente. Esse não precisa ser o retrato do início dos pequenos na creche. É possível diminuir o desconforto e proporcionar uma adaptação tranquila e saudável para os bebês e sua família. A fase de acolhimento e educação infantil é diferente para cada faixa etária e requer atenção redobrada com bebês de até 2 anos. Afinal, quase tudo é novidade para eles. A convivência com outras crianças e adultos, as brincadeiras com areia. O primeiro passo é conhecer bem a criançada, entender seus costumes e medos. Entender seus costumes e medos ajuda a elaborar o planejamento. Quando percebem que o educador sabe coisas que as fazem se sentir bem, elas ficam calmas. Diz Rosa Virgínia Pantoni, mestre em psicologia e coordenadora de assistência social na creche, que é ligada à Universidade de São Paulo. O que vocês acham, gente? Olha só o que diz esse trechinho aqui sobre adaptação. Quando percebem que o educador sabe coisas que as fazem se sentir bem, elas ficam mais calmas. Vocês concordam com isso, gente? Ou vocês acham que é como as crianças ainda não têm nem 2 anos, isso não é possível? Vamos lá, o que vocês pensam sobre isso? Eu penso que é possível, porque a criança vai pegando a confiança, apesar de ser pequeno, o cuidador, né, vai ficando com ela e ela vai pegando aquela confiança. Ela começa vamos dizer que se acostuma e ter confiança e acaba querendo ficar, né? Ele passa a ser uma pessoa assim, eu não estou conseguindo a palavra certa, né? Mas ele transmite a confiança. No caso, assim, para a criança, porque a palavra mesmo está fugindo da mente. Sim, há quem diga, né, que como a criança ainda está nas primeiras semanas de adaptação, né, enfim, como a criança ainda não tem 2 anos, que a criança não percebe. Que a criança, que nada, isso depois passa, ela nem vai sentir. Claro que isso não procede, gente. Claro que não. A criança percebe aquele professor, aquele auxiliar que está ali com ela. E ela é sensitiva. Ela sente. Portanto, o exemplo aqui é bem pertinente. Se são atividades, né, que vão deixar essa criança mais calma, né? Essa criança vai se sentir segura. Porque é isso que a gente tem que entender também. A criança, ela busca o que nesse adulto, gente? Segurança. Ela quer se sentir segura naquele espaço. E muitas vezes, por razões diversas, esse professor que está ali no início, né? Adriana, mas a gente está falando de berçário, a gente está falando do bebezinho. Gente, alguém aqui já trabalhou com berçário alguma vez? Alguém aqui já recebeu crianças com menos de 2 anos? Não. Nenhum de vocês? Só na igreja. Só na igreja, Luciana? E como que é na igreja? É bem parecido com a escola, eu vejo. As mães às vezes ficam inseguras, ficam ali na porta, na janelinha, olhando, né? Vendo se tá tudo bem, toda hora vem conferir se tá tudo certo, se tá precisando de alguma coisa. Mas às vezes é bacana que a criança ela já até reconhece a gente, né? E olha que era, né, na época que eu frequentava a igreja lá em Vitória, era só os domingos, e quer dizer, uma vez por semana só, e a criança já, pela forma com que a gente cuida, né, trata, tem amor e carinho, eles já acostumavam com a gente, eles até pediam já para vir no colo,
para ficar ali naquele cantinho que sabia que a gente ia brincar, ia fazer alguma coisa com eles. Sim, e aí vem o entendimento, né? Alguns pais dizem assim, claro que no berçário ainda não, porque há quem não entenda. Poxa, como é que essa criancinha nem chora para entrar? Gente, tem bebês que chegam muito cedo e elas já se adaptam ao contexto escolar rápido, né? Então, assim, são experiências diversas. A gente tem que entender que cada criança é uma criança, cada situação é uma situação. Então, você vê que aqui na frente diz assim, ó, aqui, só. Antes de receber a turma, deixa eu descer aqui o documento. É fundamental ler com atenção todas as informações contidas na ficha de anamnese. Ou seja, quando a mãe matricula uma criança, quando tem ali aquele momento, o que é importante? Não é só receber essa criança na escola, não é só receber essa criança na sala de aula. É importante também você como professor, como... Gente, só um minutinho. Peraí. Ai, Senhor, eu mereço, gente. Eu mereço. É cada aventura que a gente passa, meu Deus do céu. Seguindo aqui, gente. Me desculpa, gente. Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui, até perdi o... Deixa eu voltar aqui no texto. Me ajudem, por gentileza. Em que ponto eu parei? Eu estava falando da segurança, mas eu fui mais à frente, não fui? Quando a Natália trouxe o exemplo da igreja. Você está falando da importância de ler a ficha da criança antes de lê-la, de conversar com os pais. Isso, porque assim, Adriana, mas a coordenadora não passou a ficha para mim. Tá, gente, mas aí, depois de algum tempo de adaptação dessa criança, quem é essa criança? Né? É uma criança que tem alguma alergia? Essa criança tem como é que é a relação dela em casa? Né? É importante a gente entender um pouquinho. Não é que você tem que chegar na secretaria da escola e falar assim, me dá a ficha da criança. Não é assim, né, gente? Mas existem pontos que precisam ser considerados, principalmente quando a criança está iniciando. Porque vocês, gente, serão aquelas que darão, que permitirão essas crianças experienciarem os primeiros momentos assim mais lúdicos, né? Principalmente quando se trata de criança que chega no berçário, né? Tem isso também. Aí aqui, durante o bate-papo, os pais podem esclarecer dúvidas, ajudar você e seus colegas a entender os hábitos da criança. É um momento de ajuste de expectativas. É essencial escutar o que os familiares esperam e explicar os objetivos da instituição. Mostrar interesse pela criança é uma forma de tranquilizar os pais. Vale perguntar como é a rotina em casa, do que a criança gosta de brincar e de comer, e se possui objetos de apego, né? Então, assim, é importante a gente entender que criança é essa que a gente está recebendo nesse berçário. Quem é essa criança? Né? Alguém gostaria de comentar sobre esse ponto ou não? Sobre essa questão da segurança da criança, isso se estende, gente. Isso não é só no início, né? Quem está lecionando aqui sabe disso.
professores que passam segurança, tranquilidade na hora de uma explicação. A criança percebe, a criança capta tudo isso. Então, a gente não pode fechar os olhos, né, para esse tipo para esses itens, né, que são essenciais durante o processo de construção do conhecimento. Bebês de até 10 meses estranham a escola, o modo como são colocados para dormir e a comida oferecida. É necessário prestar atenção nos aspectos sensoriais, deixar objetos pessoais como mantinhas, chupetas, fronhas junto ao berço ajuda na adaptação. Então, gente, por mais que nós tenhamos critérios e normas a serem seguidas, há situações que precisam ser consideradas. Relevem alguma coisa. Do tipo, a criança chegou na escola para o berçário, né? Uma creche escola. A criança só dorme com um bichinho de pelúcia. O dia inteiro aquele bichinho de pelúcia. Suponhamos, uma criança de 1 aninho. Aí chega não, a gente não vai deixar a criança com isso aqui, não. Isso vai depender de como que vai ser articulado com aquela criança. Porque também, você não vai romper, né? Não pode, pronto. Você, de repente deixa a criança, mas aqui não precisa, porque aqui você tem... E aí você começa a fazer esse momento com a criança. Não é frustrar a criança e romper, né? Deixar rupturas numa situação que para ela era cômoda em casa. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, gente, nessa adaptação. Aqui diz, né? A ausência dos pais não incomoda, mas a textura diferente do lençol do berço, a forma como são colocados para dormir, a temperatura da água do banho, sim. Depois de completar 1 ano, a adaptação muda um pouco. O foco principal agora é fazer com que o bebê se acostume à ausência dos pais. Por isso é necessário alternar momentos em que familiares estejam próximos e distantes da criança. Porque nessa idade, ela já começa a estranhar quem não o conhece e estabelece vínculos com alguns adultos, realmente. Faz parte do processo, então, manter os rostos conhecidos ao alcance da visão do pequeno. A separação é feita aos poucos, intercalando momentos de aproximação e de ausência. Aí tem a tia que vem e diz assim, não, a mamãe não foi embora não, ela tá ali fora. Né? Todo aquele cuidado. Não, ela tá ali esperando você, não vai não. E se a criança não para de chorar em um momento, se a mãe realmente estiver, ele pode entender que ela está ali no momento de um lanchinho, deixa ele entrar um pouquinho, mas isso depende da criança, depende da realidade desse contexto escolar, depende da faixa etária. O que a gente tem que entender enquanto futuros pedagogos é que nós não podemos tomar a experiência de uma criança e generalizar para todas as outras. Cada ser é um ser. Aqui nessa aula hoje, tem 20 e poucos alunos. Alguns terão facilidade para entender a disciplina de hoje, outros a disciplina de políticas sociais, e assim vai, porque nós somos seres diferentes, que pensamos de formas distintas. Imagine um bebê. Poxa, vamos falar um pouquinho, gente? O que vocês acham? O que eu estou falando até agora, esse texto da revista Nova Escola, tem alguma relação? Vamos lá. Quem mais gostaria de comentar? Sobre essa adaptação, sobre essa família que deixa a criança, mas não consegue largar a criança, sobre a mãe que quando a professora percebe já está sentada na última cadeira e a professora nem mandou entrar. Eu já vi umas coisas dessas, tá, gente? Eu já vi umas coisas dessas muito... Tava tudo certo, a mãe entendeu que o período de adaptação acabou, o porteiro da escola, né, o inspetor de aluno disse que a mãe tinha ido embora. De repente, quando a professora faz a rodinha lá, que segura na mãozinha e começa, que ela olha para o fundo da sala, tá lá a mãe chorando. E aí começa aquela confusão na escola, quem liberou, quem entrou, eu não vi. Isso, gente, é uma mãe, quando ela tá assim,
desesperada, querendo que o filho se adapte, ele é capaz de coisas, por isso que a gente tem que ter uma paciência. E ele... Aí quem precisa de adaptação é a mãe, né? Não o filho. Exatamente. Aí, quem falou comigo agora? Juliana. Ju, exatamente. É por isso que eu falei da outra vez, que às vezes a mãe diz assim, meu filho não está preparado, mas a mãe não está, o filho nunca vai ficar preparado. Eu concordo com você. Aí quem precisa de adaptação já não é nem a criança. Outra estratégia, né, para assegurar a tranquilidade é fazer um espaço para cada criança. Depois, quando vocês acessarem esse material aqui, nesse tópico vermelhinho aqui, tá vendo? Ó, leia a sequência didática. É muito interessante. Vocês podem entrar nesse texto, coloquem lá o mouse e vocês vão ter acesso a uma sequência didática muito bacana, que tem relação com o berçário. Eu acho que vale a pena a leitura. Bom, assim, né, a criança entende que há um lugar coletivo, mas que também existe um cantinho só dela, com seus objetos de apego, brinquedos. E isso faz com que se estabeleçam vínculos com o local. Também é importante definir uma rotina, com horários, regras. Gente, acreditem, rotina é fundamental. Mesmo quando a criança só tem 1 ano e meio, é fundamental. E eles vão pegando o ritmo da escola, o ritmo do professor. E aí, às vezes, vocês vão receber responsáveis dizendo assim, mas na minha casa ele não respeita, mas lá em casa, mas com a tia acontece e funciona. Por quê? Porque ele entrou numa rotina, porque o professor fez todo um trabalho e ele se adaptou àquele professor, gente. Isso aí é uma dinâmica de organização para o trabalho desse professor também. E o que Isso acontece muito, Adriana, em relação à hora do soninho, né? Que as crianças dormem na escola, mas em casa não dormem, é à tarde, vamos supor. Exatamente. Gente, é tanto que a gente tem para falar aqui. Deixa Adriana. eu ver se... Oi, Fabrícia. Não foi Fabrícia? Não, Eliane. Oi, Eliane, desculpa. Eu trabalhei na creche, né, por um curto período, né, de tempo, e na hora das professoras mandarem as crianças recolherem os brinquedos, eu fiquei assim, abismada de ver como que eles obedeceram e rapidamente juntaram todos os brinquedinhos e guardaram. Então eu fiquei pensando assim, gente, totalmente diferente do que acontece em casa, né? Porque eles já tinham aquela rotina, eram crianças que já estudavam na creche. Então eles já estavam acostumados àquilo, né? Pegar, na hora que elas pediam, eles pediam e me davam um cestinho. Eu fiquei assim, achei interessante, né? É verdade, Eliane. E eu vou mais à frente, vou usar um exemplo pessoal, tá? Pessoal, que vocês sabem que a metodologia de professora que ensina nem sempre se aplica à maternidade, né? Dessa professora, que a gente também aprende muito. Eu lembro um episódio do meu filho uma vez, que é sobre isso mesmo, sobre brinquedos. Toda criança, a maioria delas tem aquele baúzinho que vai guardando os brinquedos, né? E quando ele foi ficando maiorzinho, quando ele fez 2 anos, eu comecei, não, vamos guardar o que você bagunçou. Não, sempre aquela preguiça, sempre aquela coisa. Aí um belo dia, eu cheguei cedo para buscar ele na creche e ele não me viu. Eu fiquei sentadinha lá porque não cabia me ver mesmo, né? E ele estava brincando no espaço externo da creche. Eu só ouvi a professora dizer assim, agora vamos guardar os brinquedinhos. Adivinha quem foi o primeiro a levantar e começou a catar? Então, assim, isso é para vocês verem que nem sempre se aplica, entendeu? E eles aprendem a rotina do professor, sim. Não tenham dúvidas disso. Gente, quem tem a carta na manga são vocês. Isso, tudo bem que a gente hoje está falando de creche.
Mas isso se estende, viu? Quem está alfabetizando, quem está no primeiro ano, segundo. Gente, vocês são aqueles que podem e devem colocar a rotina, a organização para as crianças. Eles seguem. Agora a gente está num período muito difícil, né, gente? Mas pensem nisso quando vocês voltarem, sabe? Rotina ajuda muito, muito mesmo. Aí, aqui na frente, né, o choro nos momentos iniciais de separação é normal e deve passar logo. À medida que a criança percebe que é acolhida e compreendida, caso o berreiro persista, isso pode ser sinal de insegurança. Outras manifestações de desconforto são sono constante, apatia, né? Quando você fala com aquela criança, fala, e ela tá com aquela carinha de paisagem para você. Recusar comer. Então, reuniões e estudos periódicos permitem aprofundar o conhecimento a respeito do universo infantil e agir nesses casos. Destaque para aqui, ó. A insegurança dos responsáveis influencia a ansiedade dos pequenos. Por isso, os profissionais precisam estar preparados. Assim, vem chamando a nossa atenção enquanto professores, pedagogos, da nossa preparação, porque com certeza vai refletir. Pais inseguros, filhos inseguros. Ah, mas eu não falei nada em casa. Gente, vamos lá, não falou nada, né? Aí tá na bicicleta com a criança na garupa ou tá dentro do carro, passa a mãozinha e diz assim: filho, vai dar tudo certo, tá? Ok, falar uma vez tá certo. Filho, vai dar tudo certo, tá? A criança, ela sente, não é? Ela acaba deixando de prestar atenção no vai dar tudo certo para focar por que mamãe tanto fala isso? E ela sente que você não está pronto para aquele momento. Então, assim, mães, pais e outros responsáveis prontos, filhos prontos. Ao contrário disso, tem muito que se caminhar ainda. Cabe ao educador acolher os bebês, reconhecer seus sentimentos e fortalecê-los emocionalmente. As ações devem estar voltadas para a apresentação do novo ambiente de uma forma delicada. O que está em jogo é o compromisso em transformar a angústia que está ali naquela criança em segurança e afeto. Gente, esse é o maior desafio, porque essa insegurança e essa angústia, a criança vai buscar ser segura no olhar de quem, gente? No olhar do professor, gente. É nele que olha, às vezes o professor não precisa de muita coisa, não. Mas ele olhou para aquela criança e disse assim: a tia tá aqui, tá? Vai ficar tudo bem. Pronto. Porque a criança, ela precisa. Aí às vezes a professora diz assim: ah, mas eu não tive tempo. Muitas vezes um olhar vai dar mais segurança à criança do que 1000 ações daquele professor que vive dizendo que está cheio de coisa para fazer. Então, eu estou dizendo para vocês que vocês têm a faca e o queijo na mão, sabe? Trazendo para o ditado popular, vocês são a cereja do bolo, tá? E a criança, eu conheço, acreditem, eu tenho memórias, reflexos, não são memórias perfeitas, né? Mas eu tenho pequenos reflexos da minha educação infantil, até hoje. Pequenos. Eu também tenho. Eu lembro claramente de eu brincando no jardim, que a gente falava jardim, né? Jardim de infância naquela época. Eu lembro claramente das minhas 2 professoras, as tias, né, do jardim. Inclusive, eu revi uma mês passado. Isso eu tenho 36 anos, coisa de 30 anos atrás, né? Menos, bem menos. Eu tenho muito, lembro das brincadeiras, lembro muito bem claro. Olha, e assim, tudo se eterniza. E tem uma coisa que eu aprendi com uma professora minha, que se um dia eu tiver a oportunidade de convidá-la para vir a uma aula nossa, para vocês aprenderem um pouco com ela, vocês vão amar. Ela sempre falou isso para mim, que o professor se eterniza no aluno.
Só que a gente tem que tomar cuidado como é que a gente quer se eternizar, sabe? Porque com boas memórias do tipo, eu rezava para chover. Eu pequenininha lembro disso, eu queria que chovesse. E quando chovia e que minha mãe não deixava eu ir à escola, eu ficava arrasada. Por quê? Porque naquela época não tinha o cuidado que se tem hoje, de um número de alunos na sala, né, gente? Hoje tem todo esse cuidado, antigamente não. Então, quando chovia, muitos faltavam. E aí a professora ficava com poucos e ela podia me dar mais atenção. Olha a cabeça de criança, né? E assim, mas por quê? Porque ela era especial para mim, porque se ela não fosse, eu ia querer ficar onde, gente? Eu ia querer ficar em casa, né? Não ia, como muitas crianças não querem ir para a escola. Não apenas por causa do professor, por outras razões também. A gente não pode também rotular, né? Falar que é só por causa do professor. Enfim, eu sou uma defensora de professores. Inclusive, gente, no dia 5, eu não sei se todos vocês têm acesso ao Instagram, no dia 5 eu vou estar fazendo uma live com uma professora no meu Instagram. Eu tenho aí todo o respaldo do meu grupo de pesquisa lá da UERJ, né? Então, vou fazer uma live com foco na saúde mental dos professores. Quem tiver interesse de assistir, depois eu ainda não coloquei o Instagram público, mas como eu falei agora de não culpar o professor, logo lembrei dessa live. Vai ser um prazer imenso ter vocês lá, quem puder, vai ser sexta-feira, 7h30 da noite, que foi um horário assim que eu entendi que seria melhor. Só que eu acho que vocês têm aula, né? De repente dá no finalzinho, não sei. Estou aqui só fazendo o meu convite. Voltando aqui. Então, gente, pensem como é que vocês querem se eternizar na vida desse aluno, tá? Isso importa muito. Se você não tem estrutura emocional e jeito para estar na educação infantil, pelo amor de Deus, gente, não fica não. Eu sei que todo mundo precisa de uma renda, né? Precisa olhar para o lado financeiro, né? Mas assim, não dá certo. Começa a somatizar problemas. Como é que o professor que vai para a educação infantil, que vai trabalhar em creche, não tem paciência, gente? Tem que ser aquele professor que vai respirar fundo várias vezes, sabe? Então, não dá para ser de qualquer maneira, né? Eu vou estar por estar. Porque a criança sente, a criança capta. Respeito às particularidades de cada criança. Isso aí, até os documentos que a gente vinha estudando já trazia também, né? Cada criança é uma criança. E aí ela fala aqui da hora do banho, né? Cuidados compartilhados ajudam a educadora a entender como que o bebê está acostumado a se banhar. Assim, as semanas de adaptação, que podem ser até 3, são especiais, requerem... Aí vem falando dessa adaptação. Então, assim, não só o cuidado com o banho, como outros detalhes, é interessante, sim, que esse responsável, numa reunião, em algum momento que está ali com aquele professor, partilhe um pouquinho. Durante as primeiras semanas, os pais compartilham formas de cuidados, como dar banho, alimentação. Os educadores devem estar pensando, Adriana, mas na escola que eu trabalho ninguém compartilha nada. Mas seria interessante se a escola oportunizasse um primeiro momento para que vocês tivessem uma troca para entender um pouquinho cada criança, uma reunião, não sei, entendeu? Mas a minha escola não faz reunião, mas ela disponibiliza 10 minutinhos para a mãe conhecer no período de adaptação o professor. Então, assim, cada escola é uma escola, e assim vai. Essa é a forma que diz, né? Os educadores podem observar as características de cada criança, como a temperatura que gostam que estejam, quando é uma creche que dá banho, né? Quando é creche mesmo, a criança toma banho. Alguém trabalha na educação integral? Ou não tomam banho, vão para casa tomar banho em casa? Como é que é isso, gente? Bom, aqui eu trabalho com pré-1 e pré-2. Eles não tomam banho, não. Eles ficam o dia inteiro na escola, mas eles não tomam banho, não. A gente dá, assim, se acaso for necessário, aconteça alguma eventualidade e tudo mais. Mas a gente não dá banho, não.
Eu acredito que o banho, ele é válido para as crianças de berçário mesmo, com menos de 2 anos, entendeu? Porque são muitos pontos a serem considerados aqui, muitos pontos, né? Eu acredito que é por isso que a educação infantil, não só daqui como de outros municípios, deixa o banho apenas para quando, tipo, pré-escola, né? Quando acontece alguma coisa, sempre tem que ter uma roupinha extra, enfim, esses cuidados. Bom, esse texto é da revista Nova Escola, eu trouxe ele para complementar, mas também vai ser disponibilizado para vocês o capítulo do livro sobre a adaptação à creche no AVA, tá? Posteriormente. Estou à disposição de vocês, quais são as dúvidas, o que vocês querem falar, estejam à vontade. Adriana, assim, então não tem meio que uma norma universal, né, digamos assim, que seja para ser seguida, né? Cada escola escolhe o seu modo de adaptação, é isso? Não, eu vou te dizer o que acontece, Natália. O que eu percebo é que quando Eu é vejo uma diferença muito grande de lugar para lugar, assim, são diferenças absurdas. eu vejo assim, quando é educação privada e a criança fica o dia inteiro, como é que eles fazem? Meio período, eles ficam com alguma professora que está ali para outras ações e vai pegar outras crianças, mesmo que não seja da turminha dele. Estou dando um exemplo. E no período da tarde estuda. Então, mesmo que não seja berçário, se for criança do maternal 1, maternal 2, pré-1, eles vão dar banho. Porque tem outras coisas envolvidas, né? Então, assim, entende-se que tem gasto da família, né? Tem todo. Então, assim, às vezes, dependendo do horário que a família chega para buscar, tem pais que não, já está tomado banho, entendeu? Enfim, mas isso vai de família para família. Normalmente, a educação pública é como você está dizendo, sim. Aí você vai perguntar, tá errado? Não, até porque, gente, olha o número de alunos na sala, olha todas as situações que envolvem ali essa criança no contexto escolar. Ela, como eu entendo, né? Na parte da manhã ela tem aula disso, aula daquilo, às vezes vai para dança, vai para música, enfim. E na parte da tarde ou vice-versa, ela fica na salinha dela estudando. Há municípios, Natália, que dão sim banhos, mas talvez esses municípios nem tenham tanto a oferecer em demanda, digo assim, em oportunidades, entende? Por exemplo, aqui na rede, pelo que vocês me falam, tem 1000 coisas para as crianças fazerem. A criança tem direito ao projeto tal, a criança faz isso. Então, assim, quando se vê, já foi o dia. Então, se essa criança se suja ou acontece alguma coisa, você dá um banho. Se não, ela toma banho em casa. Assim, não há realmente uma regra universal, né? O que há são incisos e artigos que devem ser considerados em educação infantil de acordo com a LDB, né? Fora aquilo ali, a gente tem um regimento do município, aí vocês têm que ver se o regimento, né, se a documentação do município, quais são os detalhes destacados ali, mas não tem, porque tem município que às vezes melhora em um ponto, outros decidem ampliar em outro, isso vai depender muito, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é discutir um pouco que é preciso considerar cada criança sim, cada criança tem suas particularidades. Você não vai desejar que, um exemplo, que o filho da Aretusa tenha uma adaptação igual a filha, sei, da Rosemary, entendeu? Porque cada criança é uma criança. E o que me chama atenção também nesse artigo da revista é o professor que é trazido como aquele que se eterniza. Então a criança olha para você nessa fase inicial de berçário, de educação infantil, e espera o mínimo. Ele quer que você passe para ele tranquilidade, que você passe segurança. Agora, como é que você vai fazer isso? Enfim, aí já é um misto, né? De teoria e prática e de boa vontade do profissional também. Quem mais, gente?
Que isso hoje, hein, gente? Rael, quer falar, Rael? Não? Acho que a turma tá de greve comigo, hein, gente? Quem mais vai participar? Ninguém quer perguntar nada, entenderam tudo? Ali, ó, tem mais gente ali, ó. Cleide tá aí. Quem mais? Jaqueline tá ali, ó, também. Brenda, Fabiane, Raíssa. Alguém dá um sinal de fumaça? Ninguém quer falar. O que houve, Eliane? Não sei. Então, É o deixa eu frio. falar uma coisa. Olha só. Deixa eu falar uma coisa, então. Eu trabalhei na creche e lá as meninas me falavam assim, você tem que pegar a criança do colo da mãe, mesmo que ela esteja chorando, você pega a criança e entra. Já no outro colégio que eu trabalhei, a gente não podia fazer isso. A norma do colégio era deixar o pai e a mãe entregar a criança, colocar a criança no nosso colo. Aí o que você me diz assim a respeito sobre isso, Adriana? Eu te digo, Eliane, o seguinte, eu concordo. Vamos lá, nós temos dois extremos aí. Eu concordo que no período de adaptação é importante deixar a mãe entregar. Entenda uma coisa, deixar a mãe fazer esse movimento não quer dizer que a criança não vá chorar. Vou dar um exemplo. Eu estou com meu filho nos meus braços. Ele não para de chorar. A professora vem, pega ele e leva. Isso é péssimo. Mas se eu, como mãe, digo assim para ele: filho, eu tenho que trabalhar, vai com a tia. Eu, no meu entendimento agora vem um misto de professor e mãe, a criança tem que perceber que a mãe dá o aval, Eliane, me entende? Tipo assim, ó, meu filho, eu sei, ela não está satisfeita, meu filho não para de chorar, mas a mãe não, isso, já tive outras experiências também, é importante que parta da mãe para o professor. Mesmo que a mãe não entregue, mas antes da professora chegar, a mãe já estava falando assim para ele, olha, sua tia vai chegar e eu vou te entregar a sua tia, porque aqui é um lugar bom para você ficar. Enquanto isso, a mamãe tem que ter esse trabalho, entendeu? O que não dá é a professora chega, pega do colo da mãe de maneira brusca, que isso acontece, vocês sabem disso. A mãe não fala nada com a criança não entende nada. Gente, isso não existe. Me desculpa. É regra da escola a mãe não entrar? Tudo bem. Mas no portão é preciso ter toda ali uma empatia. Ó, professor, vamos lá. Você chega ali no portão, deixa a mãe te entregar a criança. A mãe, toma, filho, vai com a tia. Por quê? Isso vai fazer a criança entender também que a mãe sabe o que está fazendo. Eu já vi cenas em portão de escola assim. A criança chora. A mãe dá para a tia. A tia volta para o colo da mãe. Gente, como é que fica a cabeça dessa criança? Então, Eliane, cada local às vezes faz de um jeito, sim, mas eu acho que o importante é a mãe delegar para a criança. Vai, tá certo, isso é o melhor para você. Você tá me entendendo? Sim, entendi, obrigada. De nada, meu amor. Mesmo que custe muitos choros, né? Mas depois melhora. Tem crianças que Eu choram. acho também, professora, Uhum. que eu acho de uma violência muito grande você arrancar a criança do braço da mãe, do responsável que seja. Nossa, é horrível a cena. E tem criança que agarra com uma força tão grande, né? Com os braços no pescoço da mãe que quase que derruba. Eu acho que tem que ser dessa forma mesmo que você falou. Tem que Ai, deixar a mãe gente. entregar. Porque, é claro, se vocês me perguntarem, Adriana, você sempre pensou assim? Antes eu só tinha teoria, né, gente? Quando eu dava aula eu só tinha teoria.
Depois da maternidade, eu consegui aplicar o que eu ensino. Isso é muito melhor para mim no caso dessa disciplina. Então, todos os episódios que acontecem comigo, eu vou lembrando de alguns pontos. E eu afirmo para vocês, a questão não é só o choro, é como a Juliana está falando, e eu afirmo para vocês. A mãe tem que dizer, vai. Porque se a mãe não der o aval, não há criança segura que vai se desenvolver naquele ambiente, gente. Não há. E vocês também, gente. Como professores, não arranquem. Se precisa, até sinaliza para a mãe. Mãe, me entrega. Mãe, diz para ele, eu tô te entregando, filho. Vai ser um dia feliz. Vai com a sua professora. A mamãe tem que trabalhar. Depois você vai parar de chorar. Agora, a mãe tá lá com a criança no colo, meu Deus. Também vamos lá, né? Também, né? Tem mães também que precisam parar para refletir um pouquinho sobre isso. Ficar atenta nesse momento. Não é qualquer momento. É um momento de cortar o cordão umbilical, se é que vocês me entendem. Principalmente de passar confiança para a criança, né? Isso. Se você ficar lá com a criança no colo. Desculpa, gente. Você está conversando com a vizinha, que também está entregando. Não, você tem que focar naquele momento. Seja um filho, sejam gêmeos, sejam trigêmeos. Você tem que focar. Você... Não, filho, vai. E aí ele vai chorando. Depois, quando vira ali a parede, já parou de chorar. Isso acontece muito. Faz um berreiro, chora, chora, chora. Tem mãe que fica lá fora esperando. Depois diz assim, ih, não tô ouvindo mais o choro. Por quê? Porque é um processo, né, gente? É por aí. Então, eu tô tirando minha dúvida porque eu sou inexperiente. Então, assim, você trabalha em um lugar, depois trabalha em outro e vê umas atitudes totalmente diferentes, aí você fica sem saber como agir, né? E, assim, teve também uma situação que a criança chegou dormindo da van e eu automaticamente peguei a criança no colo, porque, assim, o instinto de mãe fala alto, né? É como se fosse o meu filho. Eu fui peguei a criança no colo. Mas, aí, Eliane... assim, rapidamente alguém... Pode falar. Eliane, mas aí é diferente. Ainda bem que você trouxe o exemplo. Me entenda, tá? Quando a mãe chega com a criança dormindo, a gente não vai romper o sono dessa criança para ela entrar na escola. Né? Aí eu já dou prioridade à tranquilidade da criança. Não sei se você consegue me entender. Então você fez o certo. Você pegou a criança dormindo, levou lá para o cantinho do soninho e depois ela acordou. Quando ela acordou, obviamente, ela deve ter estranhado. Não, mas não era isso que eu ia falar. Perdão. Eu ia terminar. Escuta, eu peguei a criança no colo, aí a pessoa me orientou o seguinte, você tem que colocar ela no chão. Ela não está dormindo. Eu falei assim, mas ela acabou de vir no colo do motorista, né, do transporte ou ajudante dele, elas me fizeram colocar a criança no chão e caminhar com a criança até a salinha. Aí, tipo assim, eu fiquei assim. E ela estava dormindo, Eliane? Ela estava de olhinho fechado. Quando eu peguei, eu achei que estivesse dormindo, mas como elas conheciam a criança, eu não sei se elas já estavam habituadas àquilo, entendeu? Como era no início do ano, então eu também não conhecia a criança, tinha acabado de entrar na creche, então eu fiquei sem saber. Entendi. Entendi. Assim, com criança dormindo, olha, gente, vou falar enquanto professora, enquanto pedagoga. Minha orientação seria, leva essa criança direto. Entendeu? A não ser que ela estivesse fingindo por alguma razão para não entrar na escola, sabe? Mas ela estava dormindo, ia fazer o que com essa criança, gente? Botar no chão e a criança acordou? Acordou, tirou a chupetinha da boca, botou dentro da mochilinha e foi caminhando. Mas eu fiquei com meu coração apertado, tá? Entendo. Assim, você precisa analisar sempre, tá, Eliane? Claro que a gente tende a ficar com o coração apertado.
Mas é como você fez dessa vez. Você tem que avaliar qual é a situação. E perceba se aquilo está sendo angustiante para a criança. Se não estiver sendo, tudo bem. Entendeu? É por isso que eu digo, cada situação é uma situação, cada criança é uma criança, né? E cada escola é uma escola. Adriana, isso eu também nunca entendi, porque em várias escolas que eu trabalhei, quando a criança está dormindo, eles não deixam a criança entrar dormindo na escola. A criança tem que ser acordada, não pode entrar dormindo na escola. Até hoje eu não entendo por quê. Olha, aí já está entrando em outro ponto. É porque a gente sai de um assunto e vai para outro. Olha só, eu já ouvi alguns comentários do contrário. Alguém falou isso uma vez na aula. Eu não sei se não, alguém falou, não pega a criança dormindo, não, porque lembrei. Quando a criança está doente, quando a criança está com uma virose, quando a criança está passando mal, quando a criança está com problema de saúde, ela já vem assim. Aí assim, realmente. Por quê? Porque aí já é outra situação, entendeu, Eliane e acho que foi Luciana, esqueci. Aí já é outro ponto, porque a preocupação da escola é a seguinte: a mãe deixa essa criança aqui com 38, 39 de febre, dormindo, não é legal, não é aconselhável. Por quê? Porque tem responsável que infelizmente faz isso. E, gente, tem muitos pontos envolvidos nesse nosso diálogo. Talvez alguns vão dizer assim para mim, mas eu precisei deixar com febre. Talvez alguns vão dizer assim, mas é um absurdo. Aí a gente entra até num debate daqueles que a gente fazia na aula, que eu amo. A gente não vai fazer hoje. Mas, assim, eu acho que esse caso do dormir tem a ver quando a criança não está bem de saúde e a escola recebe, entendeu? Agora, fora isso, se a criança só estiver naquele soninho, estiver bem, estiver saudável, ontem você deu aula para ela, estava bem, eu não vejo problema. Agora, cada instituição é uma instituição, se tem regras para seguir, a gente acaba tendo que se adequar às regras. Agora, esse detalhe do portão, eu acho que isso não é bem uma... Assim, se a escola está dizendo, pega na mão do pai, ok, mas diz assim para esse pai, pai, se despede dele, pai, diz a ele que ele está... Você está entendendo? Porque tem responsável que às vezes não se toca em relação a isso, gente, infelizmente. O que mais? É só isso, gente? Então eu vou anotar aqui, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Deixa eu só acabar de colocar quem chegou aqui na aula, que eu não registrei todo mundo. Aparece aí, gente. Tempão que eu não faço uma fotinha de vocês, estou com saudade. Hoje a minha aula não caiu, minha chamada de vídeo não caiu. E eu estou feliz. Oi, Adriana, aparece aí pra gente. Ciana, Yara. Essas Apareci, ó. meninas. Isso, olha lá, a Rael tá lá em cima. Adriana, Cleide. Cadê Cleide, gente? Angelina. Tô de pijama. Não tô ouvindo, deve estar com conexão. Ó, vou tirar a foto, só que hoje eu vou printar a foto. Printar. Vou printar porque eu tô aprendendo com os meus alunos que eu não sei tirar foto direito, porque eu boto o celular na minha frente. Então, eu vou printar. Lá vai, hein? Ih, congelou todo mundo, gente. Tem alguém me ouvindo? Printou mesmo. Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo, Adriana? Mas congelou de todo mundo para mim, acredita? Tá, agora voltou. Deixa eu agora tirar. Vou tirar agora, hein? Pode, gente? Já foi. Muito obrigada. Vamos lá. Natália já está aqui. Rael também.
o Yara. Angelina já tinha colocado. Angélica também, Aretusa também. Quem mais, gente? Andressa. Se vocês quiserem, podem ir saindo à medida que eu for chamando, se sentirem melhor assim, tá? Eu tô só confirmando a chamada aqui. Fabiane, boa noite para vocês, viu? Fiquem bem, fiquem em casa, juízo, estudem o material que eu vou colocar lá, tá bom, gente?